Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje vamos entender um pouquinho, pelo menos em parte, por que depois de uma certa idade é tão difícil para a mulher manter o peso, talvez evitar o ganho de peso, evitar um pouco a mudança de composição corporal, evitar ganhar aquela gordurinha visceral, né? Isso pode estar muito ligado à menopausa. Então esse artigo aqui, ó, mudanças no metabolismo energético e desregulação lipídica, né, na mulher da menopausa. Bem, vamos fazer uma geral aqui do que nós vamos ver nesse vídeo. Bem, a ideia é mulher num certo período ali, que ele fala 45 a 55 anos, pensando na menopausa natural, ela vai entrar nesse período e basicamente esse período vai resultar na redução muito grande dos estrogênios. Aí eles falam muito do estradiol, que é um deles, dos três, né? Estrona, estradiol, estriol. E, em função disso, vão ter tanto mudanças ao nível molecular, que a gente pode entender, por exemplo, que ele vai falar rapidamente, aqui esses autores vão falar, os dois autores vão falar rapidamente, são da Coreia, né? Por exemplo, o consumo de oxigênio ao nível tecidual vai diminuir, isso vai diminuir o gasto, então, porque mexe com o funcionamento da mitocôndria. A mobilização de lipídios no tecido visceral vai ficar aumentada. Por outro lado, a utilização da gordura vai ficar diminuída. Então, os genes da adipogênese, que é a formação de gordura do tecido adiposo, né, fica aumentada, enquanto os genes da beta-oxidação, que é a utilização da gordura, fica diminuída. A migração de células derivadas da medula óssea, né, adipócitos derivadas da medula óssea, fica aumentado em função de não ter todo esse esteroide. Cria resistência à insulina. No nível macro, isso vai ter influências, por exemplo, como eu falei, né, aumento de gordura da deposição corporal, perda de massa magra, muitas vezes a perda de massa magra também já faz com que reduza o gasto energético, uma vez que o tecido muscular é cerca de 3 vezes mais gastão, né, gasta cerca de 3 vezes mais energia do que o tecido adiposo. Então, acho que a gente vai entender um pouquinho o mecanismo molecular e as alterações sistêmicas, né, em termos de mudança de composição corporal, e como essas alterações sistêmicas também, por exemplo, a partir da alteração da sensibilidade à insulina, promovendo uma certa resistência à insulina, como isso está ligado também ao aumento do risco cardiovascular nessa faixa da vida das mulheres. Lembrando, como o artigo fala aqui, que a mulher passa cerca de, né, essa expectativa de vida da mulher hoje está por volta dos 82 anos, 80 e poucos anos aí nos países mais desenvolvidos, e a mulher, se ela tiver uma menopausa natural, por volta dos 45 anos, aí, 40 e poucos anos, ela vai passar metade da vida com os hormônios diminuídos. Então ele fala, olha, tem a menopausa natural, que pode ter 45 a 55 anos, né? Então vai acontecer, ou pode ter uma menopausa cirúrgica, por uma químio, por uma rádio, por uma esterectomia, retirada do útero, e aí, dependendo, uma parte das mulheres vai em poucos meses vai apresentar 10, 15%, enquanto 50 a 60% vai apresentar depois de 4 a 7 anos, mas vai ficar. E aí, lembrando, né, eu tenho lá estriol, estradiol, estrona, e esses hormônios vão estar presentes nas mulheres. Então, por exemplo, ele fala assim, que se você juntar os três, vão estar em torno de 100 a 250 picogramas por ml, tá? Quando a mulher entra na menopausa, vai para 10 esse estradiol. Ou seja, a mulher passa metade da vida dela com uma deficiência desses hormônios, né? E aí, dando uma geral, essas deficiências vão estar ligadas à alteração do metabolismo lipídico, redistribuição de gordura, acúmulo de gordura visceral e alteração do metabolismo de ácido graxo. A partir de agora, a gente vai dar uma olhada em algum desses pontos aqui. Então, começando um pouco no gasto energético. Então, os autores aí, eles deixam um pouco claro aqui, né? Eles falam da questão do que cada componente do gasto energético, né? Falando lá, então, e vão dizer principalmente o que é o metabolismo basal. Então, eles falam, olha, o metabolismo basal é o mínimo de energia para você manter o metabolismo funcionando quando você está acordado, mas tem que estar em jejum de 10 a 12 horas. Muitas vezes a gente usa o termo metabolismo de repouso. O metabolismo de repouso também é o mínimo que você precisa estar acordado e tal, mas você não precisa estar nesse jejum. Então, claro que o metabolismo de repouso vai dar um valorzinho um pouco mais alto, mas os dois seriam usados como esse mínimo, né? Vai o efeito térmico da atividade física, que é aí o gasto energético com a atividade física, o exercício, claro, né? Então, ele vai falando aqui, e aí ele vai comentando a questão da taxa de diferença da taxa metabólica em função, por exemplo, do fato das mulheres começarem a perder
massa magra, né? Então você vai ter mudança no metabolismo, uma parte dele porque diminuição do volume da massa muscular. E essa diminuição do volume da massa muscular vai resultar também em perda de força, tal, e claro, ganho de peso. Então aí ele vai colocar aqui, né? Então ele caracteriza isso e aí dá essa tabela aqui pra gente, por exemplo, mostrando algumas coisas importantes. Por exemplo, claro, né? Então isso aqui é o homem e mulher padrão, né? Um homem e mulher padrão antes da menopausa. Então, o que se destaca aqui para nós que é interessante, é claro que se você pegar o homem tem mais massa magra, e eu comentei que massa magra é cerca de 3, toma um cafezinho aqui, né? Massa magra é cerca de 3 vezes mais energética que a massa gorda. Por outro lado, a mulher já tem mais massa gorda também. E dessa massa gorda da mulher aqui, em termos 27 versus 15, tem uma diferença. Olha só, o homem, quase toda a gordura dele é gordura de reserva. Só 3% é gordura essencial. O essencial seria aquela gordura, aí vai variar o que cada um tem, mas que está no sistema nervoso, na medula óssea, coração, pulmões, claro, homem e mulher tem fígado, rins, baço, intestino, músculo, glândulas mamárias, né, que é mais na mulher essa gordura, e região pélvica também é mais na mulher. Então, essa é a gordura essencial, não é aquela gordura que está ali pronta para ser usada como fonte de energia, é uma gordura que é importante para o funcionamento do organismo. E você vê que desses 27% que a mulher tem, metade, cerca de um 15% ali, quase a metade, é gordura de estoque, mas ó, 12% aqui é gordura essencial. Então, isso já é um alerta para aquelas pessoas que querem fazer com que a mulher seja tão magra quanto o homem. Isso é complicado, né? Porque ela precisa de muito mais gordura para o funcionamento desses organismos. Então, em função dessa mudança aí, isso aqui é o que o indivíduo tem antes da menopausa. Aí na menopausa vai perder mais essa massa magra, vai aumentar mais o gasto, vai perder mais a massa magra, a massa muscular e aumentar a gordura. Isso por si só vai afetar aqui a taxa metabólica basal, dada a diferença de gasto dos tecidos, né? E aí, essa mudança também vai mudar a aparência, a distribuição da gordura na mulher, por exemplo, ajudando que acumule mais gordura no abdômen, diminuindo gordura na região da coxa e do quadril, e também perdendo massa magra nessas regiões, tá? Então, a menopausa, claro, tá falando aqui, afeta a distribuição de gordura das mulheres, tá? Outra coisa, e falando, relacionando essa mudança de composição de gasto, né? Envelhecimento, claro, já está ligado à diminuição da massa magra, e isso por si só reduz a taxa metabólica, mas você pode olhar isso também pelo mecanismo molecular que eu já tinha comentado. Os estrogênios, eles exercem um papel importante na homeostase energética. Como assim? Você tem um papel de estradiol, por exemplo, no consumo de oxigênio mitocondrial, né, do consumo de oxigênio sistêmico, na verdade, de todas as células. Isso resulta em menor gasto energético. Então, por exemplo, em animais, quando você tira os ovários, né, faz essa ovarectomia, você vê que o consumo de oxigênio total diminui, gasta menos energia, né, e o animal ganha peso. Nos seres humanos, quando você faz isso, você também, não tira os ovários, mas faz uma reposição, você vê que o consumo de oxigênio aumenta. Então, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o gasto de energia. E outra coisa interessante, aumenta a sensibilidade de insulina. Então, o estradiol tem relação com um bom funcionamento da insulina. Retirada desse hormônio causa resistência à insulina. Essa resistência à insulina, por si só, cria um outro problema, que é um quadro excessivo de mobilização lipídica, que no comecinho a gente falou, olha, anomalia, inclusive está no título aqui, né? Anomalia do metabolismo lipídico, metabolismo de lipídios desregulado. Então, você vai ter mais lipólise no tecido adiposo, por exemplo, mais lipólise no tecido adiposo visceral. Então, mais quebra da gordura desse triglicérides em ácido graxo glicerol. Mas, por outro lado, esse maior conteúdo de ácido graxo circulante, ele não vai ser usado porque no tecido, como tecido muscular, que está menor, mas quando você vai ver lá, genes ligados à beta-oxidação, que é a preparação para usar o ácido graxo, estão diminuídos. O próprio estradiol, lembra? Também a gente acabou de ver ali que o consumo de oxigênio está diminuído. Então, isso é um fator. Esse ácido graxo que está sendo liberado em maior quantidade, está ligado à resistência insulina que a gente falou, inclusive a resistência insulina em órgãos como o fígado, que vai começar a captar esse maior conteúdo de ácido graxo com resistência insulina, isso pode dar esteatose hepática e uma série de fatores, tá? Então, você vê que a mesma questão do hormônio, ele está envolvido com uma perda, uma alteração macro e molecular, né? Então, a maioria das mulheres tende a apresentar uma mudança na composição corporal à medida que ficam mais velha, e isso pode ser acelerado pela menopausa, né? E aí ele entra numa parte onde ele fala dos receptores que você tem de gordura para estradiol no abdômen, ER-alfa, ER-beta,
beta e alfa, mas que esses tecidos começam a ficar menos estimulados uma vez que você tem menos estradiol. Enquanto que os receptores para andrógenos, de modo geral, nas mulheres, continuam sendo mobilizados. Então, olha uma coisa interessante que eu não falei ainda. Mas se você fizer uma relação circulante entre estrogênios e androgênios masculinos, os androgênios aumentam em relação ao estrogênio. Então, esses androgênios, essa alteração de um em função do outro, está promovendo essa maior deposição. Então, os androgênios, como a testosterona, né, androstenodiona, elas aumentam a deposição de gordura visceral, tá? Então, essa diminuição do estrogênio e o aumento do androgênio aumenta a gordura visceral, que pode ser mais grave ainda, que interessante, pode ser mais grave ainda em quadros de ovário policístico. Por quê, Frank? Porque nesses quadros de ovário policístico, os andrógenos aumentam muitas vezes bastante, né? Isso pode estar ligado também a alterações em fragilidade. Então, aí está falando aqui, né? Aumento da lipólise excessiva, resulta em insulina no fígado, a gente falou. Outra coisa, os ácidos graxos que estão sendo mobilizados no fígado, desculpa, os ácidos graxos no tecido adiposo estão sendo mobilizados lá, você vai criando também metabólitos alterados no próprio tecido adiposo visceral. Aqui ele fala um pouquinho, né? Você fala, mas essa figura que você não mostrou, isso aqui é a questão do ovário na mulher pré-menopausa, mostrando que o colesterol LDL é usado para produzir androstenediona, testosterona, e na próprio ovário, isso nas células da teca. As células da granulosa vão usar essa substância para produzir o estradiol. Então, a diminuição do estradiol per se, por si só, já está ligado a um fator de risco, porque menos colesterol LDL está sendo utilizado para essa função. E aí você junta lá o ácido graxo desregulado e tudo mais. E aí, né, eu já falei do genes do... Isso em estudos em animais mostraram, né? Os genes do uso da beta-oxidação diminui, os genes do acúmulo de gordura lipogênese aumenta, né? Essa pode ser algumas razões, porque a mulher menopausa está mais suscetível à obesidade, né? E ganho de peso, perder peso é mais difícil, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que em repouso, 40% a 60% da energia, muitas vezes, num período mais pós-prandial, estão ligados, a energia vem da oxidação dos ácidos graxos. E essa oxidação está prejudicada. E aí, aqui no canal também, só para lembrar, aqui no canal, por exemplo, tem um vídeo que mostra que a distribuição de gordura corporal, pessoas que têm menos fibra do tipo 1, fazendo uma relação, que são justamente as fibras que oxidam mais gordura, tem mais tendência à obesidade. Então, não estou dizendo aqui falando de fibra, mas o quadro metabólico é parecido, quer dizer, a partir do momento que eu entro na menopausa, tenho uma lipólise mais alta, mas os meus genes da beta-oxidação estão sendo menos ativados, os meus genes da mitocôndria, que aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o gasto de energia, está aumentado, estão diminuídos, eu estou usando menos dessa gordura, minha taxa metabólica está mais baixa. Tudo isso gera um problema para a mulher. Então, se a gente fosse fazer um resuminho aqui, né, muito rápido, então a mulher, à medida que ela envelhece, ela apresenta mudanças. Essas mudanças, ao nível hormonal, se caracterizam por uma redução dos estrogênios e um aumento dos androgênios, né, que pode ser devido a uma menopausa natural ou cirúrgica. Essa situação vai ter mudanças na composição corporal, então, por exemplo, perda de massa magra, obesidade abdominal. Se você junta isso ao sedentarismo, pior, né? E é claro que isso vai afetar o gasto de energia, seja porque mudou o tecido, como eu falei, o tecido muscular é mais custoso, usa cerca de 3 vezes mais energia para se manter do que o tecido muscular, seja porque não faz atividade física, né? Então, a taxa metabólica do basal está afetada. Então, promove mudanças na composição corporal, é o que eu falei, visceral, e a falta de estrogênio, eu comentei muito rápido também, faz com que adipócitos, que são derivados da medula, vão lá para o tecido visceral. Esse tecido visceral vai ter uma lipólise excessiva, né? Devido a, que eu não comentei, mas está aqui no meu resumo, também a ação da enzima lipase lipoproteica está acelerada, mais ácidos graxos circulantes, mais resistência à insulina, isso eu comentei, mais risco de doenças metabólicas, isso eu também comentei, tá? Aqui é só mostrar, ó, ele está mostrando aqui total do gasto energético, ó, do músculo esquelético no homem e na mulher, ó, quando cada órgão gasta, né? Para se manter. Então, você vê que o tecido adiposo gasta menos, né? Do que a mulher, tá? No homem e na mulher. Aqui é que tá falando que a mulher gasta um pouco mais, porque ela tem mais tecido adiposo, tá? Então, isso, gente, né? Eu tento sempre fazer um vídeo curto, nem sempre isso
é possível. Mas essas alterações da menopausa são importantes para quem é nutricionista, profissional de educação física, né? Pensando aqui naqueles que fazem intervenção assim, de vida ativo, porque ajuda a explicar um pouco por que não é tão fácil, depois de uma certa idade, perder a gordura, manter essa gordura e evitar alterações de composição corporal. Isso tem a ver com mudanças hormonais próprias desse período aí, seja esse período causado pelo avanço da idade, que é o normal, ou seja por uma questão de alteração cirúrgica, tá ok? Deixe seu like, comente o vídeo aí, né? Quando eu falo, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.